Olá, meus jovens, como é que vocês estão? Será que está na hora de fugir para as colinas? É o que eu irei olhar com vocês neste vídeo. Meus amigos, hoje é o primeiro dia, primeiro pregão, após o anúncio do tão esperado pacote fiscal do governo Lula. Inclusive, destaco o que para mim é um dos principais pontos desse pacote: isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O que acontece com essa isenção de imposto de renda? Desde 2016, ele não era ajustado, ele não era atualizado. Sabe quando é que ele foi ver? Ele foi ver uma atualização em 2023, quando Lula voltou ao poder. Passou Temer, passou o Bolsonaro e eles não atualizaram nada de nada da tabela de isenção de imposto de renda. E o presidente Lula está cumprindo a promessa de campanha dele de isentar R$ 5.000 para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que ganham mais do que R$ 5.000? Então agora, na mídia, principalmente também entre muitas pessoas que não param para estudar, para analisar, tá ocorrendo um fenômeno que a pessoa tá sendo contra algo que ele e grande parte de quem ele conhece vai ser beneficiado. Tem pessoa reclamando de isenção de imposto de renda para quem ganha R$ 5.000 e tem pessoa reclamando que quem recebe mais de R$ 600.000 em um ano, ele vai ser taxado em 10%. Quantas pessoas vocês conhecem que estão nessa regra aqui? Então, isso aqui se chama justiça tributária. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E outra coisa, a gente vive em um país que quem domina a narrativa é a grande mídia, principalmente, e os agentes de mercado. Quando vocês pegam uma ação, por exemplo, que vocês estão comprados, vamos dizer, aí você vai ver lá BTG tacando o pau para baixo, aí vai, nossa, isso é uma manipulação, isso não sei o que. Pois bem, o que movimenta o mercado é o que o povo chama de manipulação, mas não é manipulação. O que movimenta o mercado são expectativas. Mas expectativas de quem? Sua, minha, que são pequenos investidores? Não. Expectativas dos grandes investidores. Então, por exemplo, para quem está falando que o fim do tempo chegou, que agora não adianta mais investir em bolsa de valores, eu vos apresento o que é chamado de operar vendido. O que é você operar vendido? Vamos dizer que você é um desses fatalistas, né? Ah, o mundo vai se acabar. Agora não sei o que, não sei o que. Lá pronto, você opere vendido. Com a queda dos ativos. Eu tô mandando você operar vendido? Não. Eu só tô dizendo que ficar reclamando, ficar falando besteira, não resolve nada. Porque o mercado, do jeito que ele cai, a gente já viu isso várias vezes. O mercado cai, parece que o mundo vai se acabar, não tem mais volta. Agora é o fim dos tempos, do nada ele vai e dispara, certo? Lembrem-se, o mercado, ele é operado por grandes investidores. O que a gente chama de mercado, na verdade, são esses grandes investidores apostando em altas e apostando em baixa. E eles ganham dos dois lados. Certo? Lembre-se disso. E nós, pequenos investidores, por exemplo, no caso do Marfrig, não estou falando que Marfrig vai despencar, mas Marfrig está próximo de um topo histórico. Correções para regiões mais abaixo são saudáveis. Você pega, por exemplo, aqui, Banco do Brasil, BBAS3. Ah, pegou o F, né? Não, pegar F não. Ah, lote padrão. Pronto. BBAS3, ó. BBAS3. Depois de desdobramento, né? Chegou a bater ali em R$ 28, acima dos R$ 28. E agora já está na região dos 25. Veja que com toda essa especulação, desceu hoje abaixo dos 25. Com toda essa especulação, o papel mal se movimentou aqui R$ 4. Ou seja, não andou nem para baixo, né? Não chegou nem a 2, 10, não chegou nem a 20% do que já chegou a bater, ó. Então, pro papel, cara, recuar aqui em regiões mais abaixo, tranquilo. É aqui que estão as oportunidades. Aqui eu tô pegando só como exemplo, mas temos vários outros papéis que estão em regiões elevadas, estão em regiões bem esticadas. Então, o mercado é feito assim, ó. Aqui, ó, 2007.
o papel tava no que hoje é R$11. 2017, né? Ó, R$11. Aqui quem tava no governo? Temer. Veio bater aqui, ó, na região dos 7 e pouco. Quem ficou nessa? Ah, porque Temer do PT, Temer não sei o que, ó. Que o Banco do Brasil fez depois? Tacou-lhe o pau pra cima. Quem é que fez isso? Os mesmos agentes que ficam falando isso. Olha, seu pobre lascado, ache ruim, viu? Isenção de R$5.000. Enquanto o que ele tá querendo fazer aqui? Ele tá querendo fazer você ficar contra a taxar quem tem muito dinheiro. E esse caso aqui, ó, quem ganha aqui R$600.000 por mês, não é nem que vão chamar assim de super rico, né? Quem é super rico tem bilhões de reais. Inclusive, a taxação de bilionários foi segurada na Câmara, né? Essa Câmara conservadora que nós temos. Então, você vai ver isso aqui, ó. O pacote de gasto do governo decepciona. Por quê? Porque esses sem vergonhas, eles queriam que fosse cortar dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Aí você fala assim, nossa, mas o governo está gastando demais. Não necessariamente, nós somos um país carente, principalmente em obras de infraestrutura, saúde, educação. A não ser que você viva em Nárnia, que você não viva um mundo real, você sabe muito bem como a grande maioria das cidades, a grande maioria dos brasileiros não são assistidos em serviços essenciais. Então, você está num país que fala assim, olha, nossa, nós somos muito coitados, não nos taxem, por favor. E que esses mesmos que falam isso tiveram 90 bilhões de reais em isenções. Por quê? Setor agro e de combustíveis, eles têm representatividade política muito forte. Então eles se aliam com deputados, principalmente aqueles deputados que é pátria, família, Deus, não sei o quê. E se beneficiam a si próprio e ficam lascando a população. Então era isso que o dito mercado queria, que o governo tivesse ido para cima da população normal e lascado os mais necessitados. O governo falou, não vamos fazer isso, vamos adotar uma medida que vai aliviar o bolso da população e vamos dar uma ligeira mordida nos que ganham mais. Por quê? Porque eles também não poderiam ir com uma tributação maior, porque dificilmente ia passar pelo Congresso. Só você lembrar que no Congresso estão justamente pessoas que recebem mais do que isso por ano, né? Então, meus amigos, esse segmento, o segmento dos grandes, eles receberam 50 mil empresas receberam o equivalente, só neste ano, a 98 bilhões de reais em isenção. Então, esses 98 bilhões de reais estariam no cofre do governo. Então, você não tem que falar de corte de educação, de corte de gasto, corte de nada. Porque isso aqui ia estar na arrecadação. Só que acontece, o Congresso vai lá e começa a colocar desonerações, isenções para os seus coleguinhas que geralmente, de forma mascarada, financiaram suas eleições. Então, temos empresas grandes aqui, ó, deixando de pagar imposto. E quem está pagando imposto? O pobre trabalhador. Aqui, por exemplo, dessas empresas. A TAM já tem uma isenção de 1 bilhão e 700 só nos primeiros meses do ano. Braskem, mais de 2 bilhões de reais. A Azul, 1 bilhão de reais. E aqui você pega também um programa que na época eu apoiei, que era o PERS, porque ele foi feito na pandemia para ajudar os artistas, ajudar os eventos que estavam muito afetados. Mas a pandemia já passou. Aqui é um exemplo de desoneração que hoje ele tem um viés muito político, porque o governo queria derrubar, mas o Congresso conservador manteve. Por quê? Você vai ter grandes nomes aqui que são amigos de políticos. E aqui você vai ver pessoal de esquerda e de direita. Mas quem segurou no Congresso, quem prorrogou o PERS, foi justamente o pessoal de direita. Então, se fosse aqui para atacar, deixar de financiar, acabar com uma mata de esquerda, de direita, todo mundo teria se unido e acabado com o PERS. O governo, ele conseguiu, no máximo, diminuir os subsídios até 2027. Aí, 2027, o PERS acaba. JP Morgan, diante desse recebimento do mercado, leia-se, grandes investidores, grandes especuladores, espera que na próxima reunião do Copom tenhamos uma alta de 1% na taxa de juros. E aqui eu trago um exemplo
do que é a hipocrisia humana. Quem esperava mais que isso é politicamente ingênuo. É o que eles fazem para dar o ar de autoridade. Diz ex-ministro sobre pacote. Aí você vai falar assim, poxa, esse cara aqui foi o cara, né, na gestão dele, na atuação dele como ministro. Quem é esse amigo aqui? É o Maílson da Nóbrega, que foi ex-ministro da Fazenda de Sarney. A gente tem a internet para ir. Pesquise como é que era o governo do Sarney. Como é que foi economicamente? Como é que foi esse ministro da Fazenda aqui? O que ele fez de bom para a população entre 1988 e 1990, lá na época do governo do Sarney? Vocês vão ver que esse daqui não tem moral para falar de ninguém. E eu trago também uma visão dissonante daqueles poucos que têm a coragem de falar a realidade. Dólar a R$6 é reação exagerada. De diretor de tesouraria do Travelers Bank. Inclusive, quem colocou o dólar aqui acima de R$6, ele sabe que é exagerado, ele sabe que não vai conseguir segurar isso aqui durante muito tempo, mas ele especula. Daqui a pouco ele muda a mão e derruba. E vamos ver aqui, ó, quem é o rapaz que disse isso. É esse jovenzinho aqui, ó. Cadê o nome dele? Esse jovem, ó. Marcus Wright. Ele disse que é exagerado. O mercado não gostou do pacote fiscal, os juros precificados estão subindo, o dólar está disparando e a bolsa está caindo. Mas não achei o pacote ruim como estão precificando hoje. Por quê? O que ele está falando aqui que o mercado não gostou? O mercado não gostou porque a isenção para quem recebe imposto de renda, que até agora, né, recebe o alíquota e paga imposto de renda e vai ser isento, ele diz que esse pacote, isso aqui vai representar para o governo uma renúncia fiscal de aproximadamente 50 bilhões. Mas isso daqui, meus amigos, são 50 bilhões que vão beneficiar milhões de pessoas. Enquanto isso, a gente está aqui financiando, empresa grande, com 90 bilhões de reais apenas nos primeiros meses desse ano. Qual é a medida mais benéfica? Sustentar esses grandes aqui, dar isenção para esses grandes aqui, ou aliviar a grande maioria dos brasileiros de pagar esse imposto de renda, que muitos nem pagavam, mas como não foi atualizada a tabela durante os governos Temer e Bolsonaro, acabaram pagando imposto de renda, parecendo até que é rico. Enquanto isso, os outros governos deixaram aí esses patamares mais elevados totalmente quietinhos. Então, meus amigos, para quem é investidor, que eu digo investidor de longo prazo, é só aguardar as oportunidades ou continuar fazendo seus aportes normalmente. E para quem é especulador, que acha que o mundo vai acabar, só entra vendido, meu amigo. Tem oportunidade para todo mundo, certo? Se você gostou, deixe seu like, não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.